Bom dia, maravilhosas e maravilhosos! Ano novo, projetos e desafios novos. Mas antes de eu falar para você o que é que eu estou fazendo aqui, o porquê dessas lives, eu quero te desejar um feliz e abençoado 2025, que seja o melhor ano da sua vida até o momento. E o porquê que eu entrei nessa live, o porquê que eu comecei essa série de lives. Na realidade, eu estou sendo obediente a um chamado de Deus. Mas antes de eu começar a falar, eu quero te fazer uma pergunta. Você já recusou um cargo de trabalho, uma promoção de trabalho? Ou você já deixou de se inscrever num cargo mais alto, numa posição mais alta, porque você não se sentiu preparada para ocupar essa vaga? Então, em 2020, Deus falou comigo e Ele falou, você vai começar a falar da minha palavra. Sabendo disso, eu fui me preparar. Em 2021, eu entrei no Seminário Teológico Carisma, lá na Igreja Lagoinha Jundiaí, que é a igreja que eu participo, e eu me formei nesse seminário em agosto de 2023. A grande maioria sabe, a grande maioria me acompanhou, mas para quem não sabe, em 2023 o meu marido foi diagnosticado com câncer, então foi uma fase bem desafiadora para mim e para toda a nossa família. Ele saiu do hospital no carnaval de 2023 e em março estávamos numa vigília da igreja e Deus falou aquela palavra comigo novamente. Ele falou, agora é a hora de você fechar o consultório e começar a falar da minha palavra. E como vocês devem ter notado, eu não obedeci esse chamado de Deus. Por quê? Porque eu não me senti preparada para ocupar essa posição, para ocupar essa vaga, esse cargo. Eu não me senti segura para falar sim para esse chamado de Deus para a minha vida. Mas o que acontece? No período de 2019 até agora, eu passei por tantos processos de cura interior e isso não só me transformou como pessoa, como também transformou a maneira como eu estou atuando dentro da nutrição. E a partir do momento que eu comecei a me posicionar mais nas redes sociais, que eu comecei a falar um pouquinho mais de Deus, eu comecei a receber algumas mensagens, algumas perguntas de pessoas falando, você deixou de ser nutri e agora você é pastora? Você vai virar pastora? E não é nada disso. O que acontece? Em 2023, quando eu estava finalizando o seminário teológico, ficou muito claro para mim qual é o meu chamado, qual é o propósito que Deus tem na minha vida. E esse propósito é cuidar de mulheres, cuidar de dentro para fora. Eu sempre trabalhei como nutriesportiva, dando muita ênfase para o corpo, para a mudança da constituição física, para a parte estética realmente. E naquele momento Deus falou, não é mais isso que eu quero. Eu quero que você cuide de dentro para que o cuidado de dentro venha refletir no externo das minhas filhas. Então eu comecei a trabalhar mais focada nesse cuidado da parte comportamental. Então o meu chamado é justamente esse, cuidar de mulheres. Mulheres que foram feridas, tentando fazer dietas para alcançar um padrão de beleza, esse padrão de beleza que a sociedade impõe pra gente como o certo, o adequado. Mulheres que se divorciaram e não conseguem mais se relacionar porque elas não se sentem merecedoras de serem amadas. Mulheres que foram traídas, mulheres que foram humilhadas, mulheres que foram roubadas, mulheres que perderam tudo, seja emocionalmente, seja materialmente falando. E essa é a minha história. E hoje, como primeira live do ano, como primeira live desse novo projeto que Deus colocou na minha mão, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho e eu espero que a minha história coloque luz na sua escuridão. Porque muitas vezes nós estamos caminhando, nós estamos levando a nossa vida com um padrão de pensamento e comportamento completamente disfuncional. E esse padrão de comportamento, esse padrão
de pensamento inadequado, ele está afetando de maneira negativa a sua vida. Seja o seu corpo, seja a sua saúde física, seja a sua saúde emocional. Então vamos lá. Eu cresci complexada com a minha magreza, embora a maioria ache isso maravilhoso, não é maravilhoso. Até a minha adolescência eu recebi milhares de apelidos, e quando a gente recebe um apelido por conta do nosso corpo, só nós que estamos na pele passando por isso sabemos o quanto machuca, o quanto dói receber um apelido que aponta aquilo que você já acredita ser um defeito seu. Em 2000, eu tinha 18 anos, eu comecei a namorar. Foi o meu primeiro namoro sério. E o meu namorado, naquela época, ele era fascinado pela tiazinha e feiticeira. Só quem é da turma do 40 a mais, assim como eu, vai saber do que eu tô falando. Se você caiu de gaiato aqui, não tem nem noção de quem é feiticeira e tiazinha, depois você dá um Google ou nem perde seu tempo com isso. Mas enfim, aquilo era o padrão de beleza. Eu sempre escutava ele elogiando essas mulheres, elogiando o corpo dessas mulheres, e isso fazia com que eu me sentisse ainda pior, com que o meu complexo de inferioridade piorasse. Era como se eu me sentisse inadequada por ser tão magra. E aí em 2008 nós começamos a caminhar, nós começamos a sair com alguns casais. E todas as mulheres dessa nossa turminha, elas fizeram cirurgia, elas colocaram silicone na mesma época e com o mesmo médico. Agora você imagina como ficou o meu complexo, só ia aumentando. Até que em 2009 eu também fiz a cirurgia e coloquei o silicone. Olha como o ambiente em que nós estamos inseridas, o ambiente que nós frequentamos, tem a capacidade de moldar as nossas decisões. Por isso que eu falo muito em relação ao emagrecimento, que o ambiente onde você está é muito mais importante do que a dieta que você está fazendo. Por quê? Porque o ambiente ele vai sim influenciar nas suas decisões. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de ser aceita no ambiente onde nós estamos. E aí, eu fiz isso daí, fiz a cirurgia, eu coloquei o silicone e eu acreditava que ter colocado silicone, que colocar o silicone, aquilo ia me deixar feliz. Mas não, bem pelo contrário. Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu passei quase 3 meses de moletom, porque eu morria de vergonha daquele peito, deste peito. E eu olhava no espelho e aquele vazio que eu tinha dentro de mim não tinha desaparecido simplesmente por conta de uma cirurgia estética que eu tinha feito, que todas as minhas amigas na época estavam fazendo. Em 2014, eu assisti um campeonato de fisiculturismo pela primeira vez e eu fiquei completamente apaixonada pelo físico das competidoras, das fisiculturistas. Achei ali que tinha encontrado a solução para todos os meus problemas. Em 2015, eu comecei toda uma preparação. Em 2015, eu competi no fisiculturismo, eu era da categoria biquíni, competi pela primeira vez, mas foi a pior sensação, foi a pior experiência de toda a minha vida. Você imagina uma pessoa que é completamente insegura vestir um biquíni salto alto e desfilar na frente de centenas de pessoas. A minha vontade era de cavar um buraco no chão e de desaparecer dali. Eu achei de verdade. Quando a pessoa chamou o meu nome para entrar no palco, eu achei que eu ia infartar. Foi uma sensação horrível, mas eu não desisti daquilo. Em 2018, eu comecei uma pós-graduação em fisiculturismo e eu decidi que eu seria o meu próprio laboratório. Eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo. Então, eu passei 1 ano e 6 meses da minha vida me dedicando ao corpo com esse intuito de construir o corpo perfeito. Então, eu acordava de manhã, eu fazia 1 hora de aeróbio em jejum, eu ia para o consultório, atendia o dia todo,
saía do consultório à noite, ia para academia, 1 hora de musculação seguido de mais 1 hora de atividade aeróbia. E essa rotina de exercício, de atividade, durou 1 ano e 6 meses, de domingo a domingo. Eu nunca falhei um dos meus treinos neste momento em que eu estava focada na construção do corpo perfeito. Só que naquela época, emocionalmente falando, eu estava destruída. O meu corpo, ele começou a mudar muito rápido. E na época eu estava divulgando as fotos, até porque os meus pacientes, eles gostavam de ver. E quanto mais elogios eu recebia de fora, mais criticada eu era dentro da minha própria casa. Só que eu não entendi o que estava acontecendo. Por que eu estava sendo criticada? Eu estava alcançando um corpo com um padrão de beleza que o meu ex-namorado achava bonito, e ao invés de eu ser elogiada por conta do corpo que eu estava construindo, eu estava sendo criticada. E foi nesse período que eu desenvolvi a compulsão alimentar. Então, quando eu tinha aquelas fases em que era liberado comer alguma coisa fora da dieta, porque sim, nesse 1 ano e 6 meses que eu fiquei focada para a construção do corpo perfeito, eu não saí da dieta de maneira alguma. Então, nos momentos em que me era permitido comer, eu desenvolvia a compulsão alimentar. E o que eu fazia? Eu passava no supermercado, eu comprava aquelas barras grandes de chocolate e eu comia a barra inteira de uma única vez. E o que é o pior? Eu comia escondido, porque naquela época eu nutri-esportiva, trabalhando com o meu corpo, garganta secou aqui. Eu nutri-esportiva, trabalhando com o meu corpo, eu acreditava que eu tinha que dar o exemplo para os meus pacientes. O que vão pensar de ver uma nutri comendo chocolate? Eu era esse tipo de nutricionista, esse tipo de pessoa. Então foi um momento em que eu realmente comia escondido. E eu comia em grandes volumes. Às vezes não era só uma barra de chocolate que eu comia, era muito mais do que isso. Enfim, passou-se 1 ano e 6 meses, eu conquistei o corpo perfeito e um pouco antes do meu segundo campeonato, eu recebi um pedido de divórcio. Então foi o momento em que eu fui colocada para fora da minha casa e que eu realmente perdi tudo. Eu falo que eu recebi 2 troféus de primeiro lugar nesse campeonato, foram 2 categorias diferentes e eu ganhei em primeiro lugar nessas 2 categorias, mas eu nunca recebi um elogio daquela pessoa que morava comigo e que era tão importante para mim. E moral da história, por que é que eu tô te contando isso? O que isso tem a ver com você, com a sua história, com o seu emagrecimento? Hoje eu vejo que o meu problema nunca foi a minha insegurança, nunca foi a minha baixa autoestima, nunca foi o meu senso de desvalor. O meu problema maior é que eu não conhecia a minha verdadeira identidade. E quando a gente não conhece a nossa verdadeira identidade, quando a gente perde a conexão com a nossa própria essência, nós ficamos dependentes de reconhecimento, de elogios, de ser valorizadas por pessoas de fora. Nós dependemos desses elogios alheios. E para isso, a gente acaba se submetendo a coisas e a pessoas simplesmente para se sentir pertencente a um grupo. Todo ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir amado, de se sentir aceito, de se sentir pertencente. E eu me lembro como se fosse hoje. Isso aconteceu em abril de 2019. Eu estava jogada no chão da minha sala quando foi o momento em que Jesus me encontrou e Jesus me tirou do fundo daquele poço aonde eu estava. Eu falo que era uma pessoa com um corpo perfeito, mas sem coração. Eu não tinha coração, ou eu tinha um vazio tão grande que eu não sentia mais a presença do meu coração. Tamanho era a desconexão que eu tinha com a minha própria
identidade. E foi realmente naquele momento em que tudo mudou. Por quê? Porque quando eu fui encontrada por Jesus, a primeira coisa que ele fez foi resgatar a minha identidade. Como assim? Ele me chamou de filha amada. E depois que ele começou esse trabalho de resgatar a minha identidade, ele também começou a mostrar os meus valores. E por mais incrível que isso possa ser, nenhum dos valores que ele me apontou estava relacionado com o externo, com o meu corpo perfeito. E naquele momento eu abri o meu coração e eu realmente permiti que Jesus acessasse todas as feridas que eu tinha na minha alma. Não foi um processo rápido, não foi um processo fácil, e eu falo isso por quê? Porque quando nós não alimentamos o nosso espírito, nós temos um desequilíbrio com a nossa alma, nós perdemos essa conexão, essa capacidade de gerenciamento das nossas emoções. Por quê? Porque na nossa alma é onde estão os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. E quando nós não temos mais esse equilíbrio, nós vamos tentar reequilibrar com aquilo que nos dá prazer imediato. E o que é que nos dá prazer imediato? Quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, de uma mudança da constituição física, o que vai nos dar prazer imediato? É a comida. Para outras pessoas, são as bebidas alcoólicas, pode ser o uso de drogas. Algumas pessoas são viciadas em compras, outras pessoas são viciadas em sexo. Enfim, são coisas que nós tentamos ter para dar um prazer imediato, ao mesmo tempo que venha tentar preencher, suprir esse vazio que nós temos dentro de nós. No livro de Mateus, deixa eu só pegar aqui para ver a minha Bíblia, ler minha Bíblia para vocês. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus conhece todas as nossas necessidades e conhece todos os nossos desejos. Qual é o erro das pessoas que buscam um padrão de beleza, que buscam uma estética e não estão alimentando ali o seu espírito? O problema é que essas pessoas, elas acabam invertendo a ordem. Nós somos espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Então, quando a gente está falando dessa mudança da composição física, qual é a primeira coisa que nós olhamos? É o corpo. Eu vou fazer dieta, eu tenho um personal trainer, eu estou certinha na minha rotina, na minha disciplina aqui com os meus exercícios, mas eu estou esquecendo da parte mais importante. Vamos pensar, espírito, alma e corpo. São 3 engrenagens que nós temos. E se eu estou alimentando só uma dessas engrenagens, as outras 2 não rodam. Então, como é que essa máquina, chamado eu, chamado você, vai funcionar se você não está alimentando adequadamente todas as engrenagens necessárias aí para que a sua vida flua de uma maneira adequada? Então, a gente não pode pensar em mudar o corpo só pensando em fazer dieta, só pensando em fazer exercício. Por quê? O que faz você desistir da dieta? O que faz você começar super bem na segunda-feira, no começo do ano, e na sexta-feira você já desistir? E no mês de fevereiro você já desistir de todas as suas metas e resoluções de ano novo? É justamente o que está na nossa mente, o nosso comportamento, a maneira que a gente pensa. E a gente não vai conseguir ter pensamentos positivos, pensamentos que nos impulsionem para conquistar os nossos objetivos, se o nosso espírito não está sendo alimentado. Então, nós precisamos sim dessas 3 áreas. E quando eu passei por esse processo de cura, quando eu tive esse encontro verdadeiro com Jesus em 2019, eu nunca mais tive nenhum episódio de compulsão alimentar, eu nunca mais precisei comer escondida,
eu nunca mais fiz dieta. Quem já passou comigo sabe que dentro da nutrição esportiva, quando a gente está pensando em mudar a constituição física, o plano alimentar ele é prescrito todo em gramas. Então você vai comer X gramas de arroz, X gramas de proteína, tudo é medido em gramas. E desde esse campeonato em 2019, eu deixei de fazer dieta. Primeiro porque eu tenho conhecimento daquilo que é a necessidade do meu corpo. O que eu preciso em quantidade e em combinação para eu manter o meu corpo e a minha saúde em dia. Então, nós precisamos ter esse conhecimento também, tá? Não é simplesmente largar aí aquilo que você está fazendo hoje, que você está aprendendo. Então, eu já tenho esse aprendizado, por isso eu consegui fazer sem. Ficar sem. Mas quando eu digo de fazer dieta, é no sentido de não precisar me submeter a uma dieta para conquistar um corpo. Hoje eu me sinto muito mais bonita e eu tenho muito mais segurança em relação à minha aparência e ao meu corpo do que eu tinha naquela época do campeonato. Tanto é que naquela época do campeonato, que eu tava com um corpo perfeito, eu tenho pouquíssimas fotos do meu corpo. Porque não adianta eu estar externamente perfeita, só que eu não me enxergo perfeita. Eu tava lá com meu abdômen completamente trincado, tinha 8% de gordura corporal, mas eu não me enxergava bonita. Então, a maneira como a gente se enxerga é muito mais importante. E então hoje eu posso declarar, com todas as letras, posso declarar para o mundo ouvir que hoje eu sou uma pessoa feliz e realizada. Mas eu precisei passar por um processo de autoconhecimento, eu precisei passar por um processo de me encontrar, de me reconhecer como filha de Deus, para que eu pudesse chegar aonde eu estou hoje. E aí, aqui tem um outro versículo que eu quero ler para vocês. Isaías 55:2 diz: por que gastar dinheiro? Peraí, deixa eu mudar aqui o tripé. Perfeito. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. E no livro de Eclesiastes, Salomão escreve, ele foi considerado o homem mais rico e mais sábio da Bíblia. E ele diz que tudo nessa vida, debaixo do sol, é vaidade. Ele reflete o livro de Eclesiastes, depois eu quero que você leia esse livro, é um livro curtinho, mas que vale muito a pena a reflexão, porque ele reflete o nosso hoje. Ele reflete o nosso padrão de pensamento e o nosso padrão de comportamento. E ele fala da busca dos homens por riqueza, por fama e por poder, e que na realidade nós só vamos conquistar tudo isso quando nós estivermos fixados ali, nós estivermos em Jesus, nós tivermos o nosso temor em Deus. E para a gente finalizar este primeiro dia de live, este primeiro momento, reforçando aqui, eu perguntei ontem nos stories, falei que é um projeto novo, não tô aqui porque eu quero, tô aqui porque Deus pediu para eu estar aqui trazendo essa mensagem, esse direcionamento para vocês. Então eu quero que vocês escrevam para mim depois temas que vocês gostariam de me ouvir falando, tanto relacionado com nutrição, quanto relacionado com comportamento, com a parte espiritual. Eu quero que vocês me digam quais são as suas dúvidas, o que você quer saber um pouquinho mais. E nós vamos estudar juntas, porque eu também não sei tudo, eu estou aqui para aprender e para crescer junto com vocês. Mas agora, para a gente finalizar, eu quero fazer algumas perguntas relacionadas sim a você, relacionadas sim ao seu emagrecimento. Eu quero saber, quando você se olha no espelho, o que você vê além do seu reflexo? Você consegue enxergar a sua verdadeira identidade? Se eu abrisse para você aqui agora, você consegue rapidamente descrever para mim quais são as suas qualidades? Ou o que você consegue é focar rapidamente nos seus defeitos e você tem dificuldade de olhar para suas qualidades? Se eu te perguntar quais são os seus valores, você tem esses valores na ponta da língua ou você desconhece os seus valores e por desconhecê-los,
você permite que os outros passem por cima de você, passem por cima das suas emoções? E no ambiente onde você está, você é a influência ou você acaba sendo a influenciada? Hoje a sua vida, você consegue dizer para mim se você vive uma vida plena em todas as suas áreas ou você está consumindo migalhas que o mundo te oferece e você está sempre buscando mais fora, acreditando que o conquistar, o ter coisas vai te deixar mais feliz? E a última pergunta que eu quero falar para você é, na verdade não é nenhuma pergunta, na verdade é uma reflexão. A partir de todas essas perguntas que eu fiz para você, você consegue identificar o quanto essas emoções, esses pensamentos disfuncionais, o quanto essa desconexão de você com a sua própria essência tem influenciado nas suas escolhas alimentares? Você consegue entender por que você começa super bem uma dieta, um plano alimentar, uma atividade física, mas logo você abandona tudo aquilo que você decidiu fazer? E enquanto você não tiver essas respostas, essas reflexões, você sempre vai começar e parar. É o efeito sanfona, que é bem conhecido por todos nós, que é bem conhecido pela maioria das pessoas que está querendo emagrecer. Então, você precisa refletir nessas perguntas que eu te fiz para você conseguir emagrecer e permanecer magro. Ah, Nutri, eu não quero emagrecer. Ok. Então, para que você consiga identificar por que você come quando você está ansiosa, por que você come quando você tem uma apresentação importante para fazer na empresa, por que você passa a noite sem dormir quando você tem algo muito importante no dia seguinte. Então, tudo isso vai começar a trazer uma conexão com o seu eu. Então, esse foi a nossa live de hoje, a mensagem que eu quis trazer hoje para vocês. Eu espero realmente que o meu testemunho venha trazer luz para a tua vida. Se fez sentido para você, deixa aqui o seu coraçãozinho. Se fez sentido, se você acredita que vai fazer sentido para outras pessoas que você conhece, que você sabe que vive uma história parecida com a minha, encaminha essa live. Depois comenta para mim, comenta os temas que você quer escutar nas próximas lives, se fez sentido isso para você. E eu agradeço a tua companhia nesse comecinho de 2025. Beijos, uma excelente sexta-feira para vocês. Obrigada pela companhia.